tá? Vamos lá? Uma porta para vencer o impossível. Diga para o seu irmão assim: tem alguma coisa impossível? Existe alguém que abre porta, né, para o impossível. Quem é ele? Jesus. Ele é a porta para os milagres. Amém? Ele é a porta para os milagres. Então nós vamos começar lendo nesse texto, mas deixa eu te dar aqui um pano de fundo para você entender esse texto de Mateus capítulo 14, verso 25 a 32, porque você precisa estar agora comigo nesse texto. É como se você estivesse entrando agora, né, para mergulhar aqui, né, nesse texto. E aí, então, aqui é uma situação onde os discípulos foram enviados por Jesus, eles já estão no meio do mar, e de repente começa a vir tempestade, né, virou uma loucura essa cena lá, e aí vai acontecer justamente Jesus vindo ao encontro deles. Jesus vê eles passando por uma luta, Jesus vem na direção deles, e agora quando Jesus está vindo, imagina isso comigo, eles já estão com uma situação difícil, e de repente Jesus está vindo em direção deles, e eles pensam que agora aquilo ali não é a solução, é um fantasma. E aí eles começam a ficar apavorados, porque além do problema, agora também um outro problema chegando, e aqui nós vamos começar falando desse episódio a partir de Mateus capítulo 14, verso 25. Alta madrugada, vamos lá ler a palavra, Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O que Jesus falou? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Meu Deus! Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Uau! Então eu quero começar trazendo você para esse entendimento que o Espírito Santo de Deus tem trazido ao nosso coração sobre isso. Agora, presta bem atenção, porque é muito importante você perceber que todos nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. E, por sinal, você já enfrentou uma situação parecida assim, onde você olha e diz assim: isso é impossível. Você já enfrentou isso? Pois é daí que Deus quer começar a operar, né? É no impossível, porque o Deus do impossível está aqui nesse lugar. O Deus que abre portas, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que restaura coisas. Ele está aqui. Então, diante disso, algo que talvez você já possa ter pensado, assim, isso nunca vai acontecer. Eu quero que você possa mudar a sua mentalidade hoje, porque existem momentos assim na nossa caminhada, onde a gente fica tão frustrado ou com uma situação difícil, mas a palavra de Deus nos assegura que o impossível é possível para Deus. Aquilo que é impossível, aquilo que ao homem é impossível, Deus, para ele não existe nada impossível. E a própria palavra nos assegura isso, porque se você lembrar, você vai perceber na palavra, em Lucas 1,37, que Jesus vai dizer: porque para Deus não há nada impossível. Lembra lá quando ele chega diante de Maria? E aí Maria iria ganhar ou gerar um filho, agora sem ter relações. E agora, isso seria na cabeça de Maria algo impossível. Aí o próprio Espírito Santo que estava ali conversando com ela disse: para Deus não existe nada impossível. Pensa numa coisa bem difícil aí que você diz assim: ah, isso aí não tem jeito.
Pois é, Deus pode fazer um milagre em cima disso, seja qual for a situação. Quantos creem nisso? Eu quero que você entenda que existe pelo menos 4 ações que eu quero falar hoje com você para abrir porta para o impossível. Eu falei 4 ações para abrir porta para o impossível, mas antes de te dar essas 4 ações, eu preciso levar você para um princípio, porque às vezes a gente quer assim no automático, né? E todas as coisas precisam funcionar através de um princípio. Então, o princípio é a base daquilo que a gente quer, que a gente precisa, né, para poder gerar algo. Então, o princípio que eu quero te dar hoje vai te fazer entender essas 4 ações e, por sinal, eu creio que vai ter muito milagres diante disso. Ok? Então, vamos lá? Muitas vezes, nós limitamos, por causa da nossa pequena fé, aquilo que nós achamos diante de Deus como impossível, mas a palavra vai nos garantindo que esse Deus do impossível, ele não tem limite. Então, o Deus que você serve, ele é o Deus suficiente. Então, você precisa colocar a base nisso. O Deus que eu sirvo é um Deus suficiente, é o Deus que gera milagres, é o Deus que não tem limite, é o Deus sem limite. O seu cartão de crédito pode ter limite, mas o Deus que você serve, ele não tem limites. E então você precisa se agarrar nisso. Agora, para que você possa entender isso, você precisa estabelecer algumas coisas muito importantes. Olha, quando eu vejo esse texto, olhando para ele, eu começo a perceber algo muito importante aqui, que eu preciso perceber, porque esse texto vai mostrar justamente essa porta aberta para o milagre. Porque quem entra nessa visão gera uma experiência de milagres extraordinários. Eu tenho visto pessoas que, ao acionar a fé, a tomar posição, entram em experiências extraordinárias e também podem viver coisas impossíveis. Eu já vi muitas coisas. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que aqueles que passaram pela porta dos milagres vão viver isso. Foi isso que eles viveram. Ali, você vai ver que alguém decidiu tomar uma decisão muito forte com relação a posicionamento de milagre. E aí, queridos, sabe por quê? Porque decidiu colocar o pé. E eu estou falando de quem? De Pedro. Só o Pedro, entre todos os que estavam no barco, decidiu gerar uma porta de milagre. Olha que coisa linda. Porque o Pedro, agora, diante de tudo aquilo, e eu começo depois, assim, imaginar toda essa cena, porque é muito fácil a gente ver a partir do texto, mas quando a gente entra para dentro da cena onde está o navio quase afundando, né? Eles gritando, apavorados, e ainda vem um fantasma. Dentro do texto, você não sabe o que vai acontecer, porque hoje a gente tem tem tudo, né? Do que aconteceu, é fácil para nós, mas lá não era assim. E então tinha o desafio. Então Pedro, ele desceu do barco e andou sobre as águas. Olha só, muitos hoje estão vivendo milagres porque decidiram sair da zona de conforto e crer. Muita gente decidindo sair da zona de conforto e crer. Por isso gera milagres. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, e a pergunta que eu quero fazer para você é: hoje você quer assistir milagre ou viver milagre? Porque os demais que estavam ali no barco só assistiram o milagre que o Pedro andou sobre as águas. Estão entendendo isso, gente? A pergunta é: você quer ser aqueles que só assistem, ou você quer aquele que alguém vai contar a história? Porque só o nome de Pedro que rolou, dizendo assim: o Pedro andou sobre as águas, porque ele tomou uma decisão, ele saiu da zona de conforto, ele decidiu viver algo diferente na sua vida.
Quantos entendem isso? É muito fantástico. Agora, como abrir a porta para o impossível? Talvez essa seja aquilo que a gente está mais querendo ouvir hoje. Eu preciso de um milagre e eu preciso abrir uma porta para o impossível. Eu vou te dar hoje a senha. E não vou cobrar, tá? 0,800. Mas depois eu posso passar o Pix. Ô, brincadeira. Então, eu quero te levar a entender que os céus estão abertos para que a gente possa viver isso. Então, eu quero te dar algumas lições de ação que você pode tomar para que você gere essas coisas que talvez para nós é impossível, mas para Deus não é impossível, não existe limite. Deus está estabelecendo todas as coisas e para Ele não tem limite. Então, primeira ação que eu quero que você entenda é essa aqui, ó. Primeira ação: não siga o conselho dos que ficam no barco. Está vendo aí? Eu fico imaginando aquela cena ali, aquela situação, e os discípulos que estavam lá, dizendo para Pedro: Pedro, não te arrisca, isso é loucura. Pedro, tu é maluco, tu vai afundar, tu vai se perder nisso. Mas o Pedro então decide, baseado em algo poderoso que o próprio Senhor fala para ele, vem, ele decide então andar sobre as águas. Você acha que foi difícil para Pedro? Foi. Afinal de contas, cena do ambiente. Vamos lá. Vamos perceber como foi aquela cena. O vento soprando forte. Eu fico imaginando ali tudo o que aconteceu. E de repente também a tempestade ao redor. E aí os outros discípulos no barco dizendo: Pedro, não vai, porque é mais seguro ficar no barco. Porque diante da tempestade, eles estão ali achando que é mais seguro ficar no barco. Mas só que tem um detalhe: o barco pode afundar. E o Pedro então entende que existia algo que ele poderia vencer, algo que ele poderia passar por cima. Ninguém nunca fez isso antes, Pedro. Então você talvez pode se dar mal. Olha o tamanho das ondas. Não é assim que a gente fala quando a gente vê alguém se arriscando em alguma coisa? Já viram isso? Nós estamos num momento muito importante aqui na vida da nossa igreja. Qual que é o momento? O momento da reforma. A gente fez tantas coisas já, agora chegou o momento de fazer aqui a reforma desse local. Sabe o que eu já ouvi? Pastor, olha a crise. Gente, é no meio da crise que a gente gera milagres. Olha para o teu irmão assim: você crê em crise ou você crê em Cristo? É no meio da crise é que você vende consórcio. Né, Júnior? Está vendo? É no meio da crise que as coisas podem acontecer. Então, você precisa logo entender isso. Agora, presta bem atenção. A gente aqui tem prudência, mas prudência tem limite. Porque a gente pode ser prudente, e eu não sou irresponsável, porque todos que estão aqui comigo desde o início sabem como a gente caminha e como a gente desafia. Agora, tem hora que eu tenho que botar o... Não, me ajude a pregar, por favor, gente. Tem hora que eu tenho que botar o... Não, vou fazer de novo para vocês poderem entender. Tem hora que eu tenho que botar o pé. E quando eu boto o pé, Deus coloca o chão. A onda gigante diminui. É assim que a gente precisa andar. É assim que a gente tem que andar. Então, essas pessoas depois viram Pedro andando sobre as águas. Ou seja, essas pessoas,
Essas pessoas que às vezes estão dizendo para você que é crise, elas vão ver milagre. Quer ver uma coisa que a gente está vivendo? A gente colocou o pé. E aí nós fizemos essa chamada de convocação. Cada um dando 5 mil reais. Aí alguém disse assim, pastor, é muito não? Eu fui o primeiro a dar 5 mil reais. Sabe por quê? Porque eu creio. Milagre acontece, sabe como? Quando a gente bota o pé. Quando a gente bota o pé. É por isso que eu creio muito nas portas que se abrem. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa desafiar a nós mesmos em alguns momentos. Porque às vezes a gente é muito incrédulo. E com isso, eu queria dizer para você, por favor, não dê 5 mil reais, porque eu estou falando desse desafio meu. Porque não é assim que funciona. Você precisa crer, você precisa entender. Porque se você não tiver essa fé, não adianta você vir botar dinheiro. Eu vou fazer. Não, não faça na empolgação, ouça Deus. E se você ouvir Deus, com certeza portas se abrirão na sua vida. Quantos estão entendendo isso? É assim que funciona. Então o Pedro, entre os demais, entenderam. Ele entendeu que se ele colocasse o pé, porque Jesus deu a ordem, e ele então entendia que aquilo é uma ordem espiritual para a vida dele. E nós precisamos então viver essa mesma intensidade em Deus. Segunda ação, não tente o impossível na sua própria força. O que eu falei? Não tente o impossível na sua própria força. Sabe por quê? Porque nós não devemos tentar na nossa própria força. Por que a gente não pode fazer isso? Porque quem tenta sozinho não precisa de Deus. Se você está fazendo sozinho, querido, Deus já sabe, já entende, né? Não precisa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu venho subir para pregar aqui, sabe o que acontece comigo? Eu sinto um friozinho na barriga. Isso me diz assim, você não sabe nada. E eu reconheço que eu não tenho nada para oferecer se do céu não me for dado. Aí eu venho entendendo que eu não tenho condições nenhuma. A minha habilidade é pouca diante daquilo que meu Deus pode me dar. Então, não é pelaquilo que eu tenho, mas pelaquilo que Ele é na minha vida. Então, no dia que eu subir aqui e não sentir esse frio na barriga, eu vou descer, porque aí eu estou querendo fazer do meu jeito e não do jeito de Deus. Está vendo? Então, é isso que é a experiência que a gente precisa ter na nossa vida, porque senão a gente faz do jeito que a gente quer. Olha o Pedro. Olha que atitude linda de Pedro. Mateus capítulo 14, verso 28. O que diz aí? Pedro, ele não saiu do barco, queridos, para que você entenda, tá? Porque ele quis, só porque ele achou que podia, mas porque ele recebeu uma palavra de Jesus. Qual foi essa palavra? Venha. Depois que ele recebeu essa palavra, ele percebeu que podia ir, porque ele entendeu que era Jesus. Afinal de contas, Jesus falou naquele momento, ei, sou eu. E ele ouve a voz de Jesus. Não tenha medo, tenha bom ânimo, que essa palavra queime dentro do seu coração. É isso que você precisa entender. Agora, presta atenção, porque muitos falham porque tentam sozinho. Muitas pessoas estão assim, mas precisam aprender a dizer, Senhor, eu vou, mas eu não consigo sozinho, me ajuda. A minha experiência com a presença do Espírito Santo para me ensinar tem sido diferencial para a minha vida. Eu sento para fazer um esboço, para receber direções para a vida da igreja, e sabe o que eu faço? Segredo, senha para você hoje. Eu peço ao Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, por favor, senta do meu lado e me ensina, porque eu não sei nada.
De repente, começa a borbulhar coisas. E começa a vir entendimento, coisas que vão começar a nascer ali. Você precisa também ativar esse modo operante na sua vida. Peça ao Espírito Santo para você ter experiências. Você precisa ter essas experiências com o Espírito Santo. Porque isso vai levar você a perceber que você não tem mais do que Deus. Porque mesmo que você tenha habilidade, é diferente. Você pode ser muito perito. Esses homens, eles eram peritos no mar. Eles eram pescadores de renome. O Pedro mesmo era um deles. Mas foi um momento em que eles ficaram apavorados. Imagina um pescador profissional dentro do mar. Se fosse qualquer um. Mas um cara que sabia o que estava acontecendo. E o vento estava numa velocidade. Porque o trem estava feio lá. Mas imagina isso. O apóstolo Paulo, ele disse algo muito interessante. Eu queria que você colocasse essa frase dentro do seu coração. Olha só o que ele fala em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Presta bem atenção, porque eu vou te fazer entender aqui algo. Eu vou te fazer entender essa declaração. Antes de declarar tudo posso, precisamos entender que sem Ele não podemos. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Tudo posso naquele que, em outras palavras, eu não posso nada se Ele não estiver comigo. Amém? Eu não posso nada se Ele não estiver na minha frente. Eu não posso nada se o Senhor não for comigo. E Pedro, então, vive essa mesma experiência. Agora, presta bem atenção. Moisés viveu isso, porque diante ali do mar, lembra lá como é que foi? Olha a cena, diante do mar, os inimigos estão vindo atrás do povo de Israel, e o Moisés só tem uma coisa lá, porque aquele momento foi decisivo, ele precisou ouvir a voz de Deus, para Deus falar assim, pega o cajado e coloca sobre o mar, porque o mar vai se abrir. E fala para o povo passar. A mesma coisa aconteceu, sabe com quem? Com os inimigos que vinham. Quando eles viram o mar aberto, o que eles fizeram? Avançaram para atravessar. E aí o que aconteceu? De repente começou a ter problema nas rodas dos carros, né? Começou a atolar os carros, e aí eles perceberam que existia uma coisa espiritual lá. Aí eles tentam voltar, mas agora já era tarde. Quando eles vão retornar, a água se fecha e eles então morrem. Qual que é a diferença? Pensa aí. Alguém ouviu a voz de Deus e passou em terra seca. E alguém sem ouvir a voz de Deus tentou fazer de qualquer jeito só porque viu o outro fazendo e se afogou. Dá para entender isso? Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ei, nessa segunda ação, não tente o impossível na sua própria força. Não tente fazer só pela experiência dos outros. Busque a sua própria experiência. Estão comigo? Então dá um glória a Deus aí. Agora, vamos lá, porque tem mais. Eu fico imaginando assim o que Deus quer fazer. Porque o Pedro, ele anda sobre as águas, porque ele recebeu a palavra vem. Ele entendeu isso. Queridos, não tente sem Deus. Fala pelo menos para 2 pessoas que estão perto de você aí. Olha, por favor, tenha cuidado. Não fique tentando sem Deus, porque isso pode acabar mal. Se você quer ter experiências, busque em Deus. Terceira ação,
para você abrir portas para milagres. Escute isso. Terceira ação. Já tem cola aí, né? Saia do barco. Saia do barco. Tem gente que não quer, porque tem gente que está no conforto. Tem gente que não quer sair do barco. Mas só Pedro teve o nome ali estabelecido, porque ele teve uma decisão de sair do barco. E a Bíblia então diz aí em Mateus 14, 29, então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Todos os discípulos ouviram a mesma palavra. Sabia? Todos os discípulos ouviram a mesma palavra. Vem! Mas ninguém quis sair. Todos ouviram a mesma palavra. Agora, presta atenção, porque isso aqui é muito importante você entender. Mas só Pedro teve coragem de sair do barco. Porque precisa ter coragem. Sabe de uma coisa? Muitos ficam parados porque acham que o barco é a sua segurança. Sabe por quê? Eu quero falar para você hoje. Nós temos, assim, grandes desafios aí pela frente. Como nós vamos reformar? Nós estamos em um atraso, né? Porque a obra já era para começar dia 2. Porém, nós diante de algumas situações, tem que vir telha. Nós vamos tirar todo esse telhado, tá? Vamos tirar esse forro, vamos tirar esse piso, mas esse material tem que estar na porta para a gente poder dizer assim, fazer em 30 dias. Então nós temos um grande desafio. Sabe qual um dos grandes desafios? É sair daqui para ir para um outro lugar congregar. Estar juntos em outro lugar. Aí qual foi a minha primeira tomada de decisão? Vamos para um lugar. Aí está todo mundo querendo ir para o conforto. Ar-condicionado, vidro elétrico. Né? É bom. Mas sabe qual que é o meu desafio? É levar vocês para Via Lago. Esse é meu desafio. Agora, sabe que tem gente que já chegou assim, pastor, esse negócio não vai dar certo. Eu digo, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Fica aí no barco, porque vai quebrar tudo. Eu vou descer do barco e vou viver um milagre. Eu vou viver um milagre. Uma experiência nova. Quem que foi que aplaudiu Jesus aí? Aplauda Jesus, aplauda. Uma experiência. Aí, gente, eu estou atrás de trio elétrico, tocador. Nós vamos fazer uma zoada santa naquele lugar. A igreja vai viver uma experiência nova. Vamos levar as cadeiras, vamos encher aquele lugar. O povo vai ficar sabendo, olhando assim, o que está acontecendo com esses malucos? Não é? Todo mundo ali, e um mover de Deus acontecendo, os nossos discípulos ali servindo, fazendo tudo acontecer, o telão de LED ali, e o vento do avivamento chegando naquele lugar. Isso é mudança de paradigma. Porque se nós não fizermos isso, se nós não tomarmos a decisão certa, a gente pode errar. Ah, pastor, mas era bom a gente ir para um lugar muito... Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A nuvem é que fala para onde vai. Se Deus falar assim, segue a nuvem, eu vou seguir a nuvem. Agora, quer viver milagres? E eu vou falar mais uma coisa para você. Se você está acomodado, esse dia vai ser o dia que você vai ser desafiado a evangelizar. Pastor, eu nunca evangelizei. Eu nunca evangelizei ninguém. Pois é, essa vai ser a sua oportunidade de sair com um panfletinho na mão e dizer, ei, eu quero te convidar para ir ali num culto, numa reunião de avivamento, num momento que vai ter ali, vai ser fantástico. E você então vai ver Deus fazendo milagres na vida de alguém. Quantos estão comigo aqui?
Não, não para aí, levanta a mão porque eu quero filmar, tá? Tirar foto, tirar foto. Gente, nós vamos ter que ter esse desafio. Porque, presta bem atenção, nós começamos a reforma desse prédio. Começamos a fazer todas as coisas. Agora chegou a hora de trocar esse telhado. Trocar esse forro. O piso decorado que eu sempre estou falando, né? Aqui. Imagina como vai ficar isso aqui. Vai ficar muito lindo. Mas para você chegar no conforto, vai ter um momento agora. Então preciso de você. Preciso de você. Seja como for. Ore, busque a Deus. Faça alguma coisa. Sabe? Esse é o nosso desafio. Esse é o tempo de você viver milagres. Eu não quero ficar contando dos milagres que estão chegando, porque pessoas botaram o pé, para que pessoas não façam só porque está sendo contado. Tanto que eu até pensei de botar esses milagres, essas pessoas contando os milagres aqui, porque teve gente assim, que fez até um voto com Deus. Senhor, se acontecer, eu vou entrar nesse negócio. Eu ouvi um testemunho de alguém que fez a Renata me falou. E aí, quando a pessoa fez o voto, Deus fez assim, deixa eu pegar esses 5.000 reais. Né? Ativou. É assim, gente. É assim que Deus faz. Um milagre, ele acontece quando a gente crê e desafia nós mesmos. O Pedro só andou sobre as águas porque ele desafiou ele mesmo. Tem alguma área na sua vida que você precisa, talvez, desatar em você? Pensa em alguma área que talvez Deus quer fazer você a sair dessa zona de conforto. Você precisa de um milagre na sua casa, faça algo. Deus está querendo levantar os sacerdotes no lar. Porque às vezes a gente recebe o telefonema. Pastor, socorro. Aí eu digo, não tem homem aí não nessa casa, né? Para poder entrar em ação, orar, buscar Deus, restaurar a casa. Esse é o papel do sacerdote. Bota o pé, irmão, bota o pé. Saia do barco, saia da zona de conforto, vá buscar restauração, a transformação. É com Deus. Você precisa de uma experiência com Deus, porque isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. E ainda vai ter o teu nome estabelecido. Imagina isso. O Lúcio se posicionou e aí restaurou a casa dele. Que testemunho. As pessoas vão saber da história. Ah, fulano de tal, para não dar nome, né? Fulano de tal era muito bagunçado. Mas esse homem decidiu viver uma vida diferente na sua vida. E aí, por causa disso, as coisas começaram a acontecer, transformações, restaurações. Ei, somos nós. Tem algum Pedro aqui, corajoso, que quer botar o pé? E dizer assim, nem que eu afunde, mas eu vou botar o pé. Foi o que aconteceu com Pedro depois. Vamos lá. Quarta ação para você abrir a porta para milagre. Creia. Essa é a quarta ação. Você precisa crer, porque olhar para a circunstância traz medo. Se você ficar olhando para a circunstância, querido, você não vai. Se eu ficar olhando para aqueles que estão falando que está em crise, eu não vou fazer nada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Desde o início que eu decidi andar em Deus, todas as minhas experiências foi colocar o pé. No dia que eu cheguei aqui para comprar esse prédio, que não existia nada, que eu coloquei o pé, houve milagres. Depois nós começamos uma reforma aqui.
e as pessoas achavam que talvez a gente não conseguisse. Mas Deus estabeleceu. Está tudo aí. Está tudo sendo fluindo. Esse Kids, ele foi gerado em fé. Quantas e quantas vezes eu cheguei aqui e falei assim, aqui nós vamos ter um Kids. Vai ser assim. Desenhei aqui. Projeção. Aonde você está, vou falar para você agora para você entender. É projeto de 10, 15 anos atrás. Eu projetei. O que você acha que vai acontecer daqui a 10 anos? Eu já sei o que vai acontecer. Porque eu tenho um projeto para 15 anos. Aí eu vou estar chegando aqui meio de bastão, né? Mas tudo bem. Mas Deus está levantando uma geração de conquistadores. Jovens, homens valentes, corajosos. E nós vamos ficar como os mais experientes, né? Só dizendo, ó, por aqui. Vamos nesse caminho. Vai dar certo assim. Vamos lá. Isso é conselho. A gente precisa de conselho. Agora, nós também precisamos de desafios. Então, queridos, quantas e quantas vezes eu entrei aqui e só Deus sabe, pelos sonhos, entrando e dizendo, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Aqui nesse púlpito, quantas e quantas vezes foi falado. Hoje nós já estamos tendo a experiência, vivendo isso. Não foi fácil. Porque quando nós começamos essa igreja, eu e minha esposa, sabe o que nós fazíamos? Lavávamos o chão da igreja. Cuidávamos de todas as coisas. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Isso é uma experiência. Aí, alguém que precisaria estar talvez lá no estacionamento, diz, eu não posso estar no estacionamento, porque eu quero estar no ar-condicionado. Gere uma experiência lá. Teve um irmão que, acho que foi a semana passada, isso não é mensagem de chapéu, talvez o irmão possa até se ofender, mas eu creio que não vai se ofender, porque Deus está no negócio. Chegou para mim, pastor, eu quero servir. Eu digo, irmão, aqui nessa igreja você precisa primeiro ser servido. E a tua experiência primeiro é lá no estacionamento. Porque mesmo que você seja do altar, seja um homem pregador, seja o que for, você precisa servir lá no estacionamento. Porque você precisa aprender a ter relacionamento com pessoas. Porque às vezes nós queremos pular. Foi vocês que falaram, tá? Pular, etapa. Mas primeiro funciona. Aí eu tive a curiosidade de perguntar para o irmão, porque eu não vi, porque, vocês acham que eu sou bobinho? Eu sei tudo que acontece nessa igreja. Tudo! Eu estou filmando todas as coisas. Aí eu perguntei, irmão, você foi na estação DNA depois do café com o pastor? Então você precisa ir primeiro para a estação DNA, conhecer a cultura dessa igreja, por que nós servimos, por que nós amamos, né? Pessoas, você tem que ir lá. Esse é o nosso desafio, gente. Amém? Nós temos que viver os desafios. Isso é botar o pé, é sair da zona de conforto e começar a dizer, eu vou avançar. Então nós precisamos entender que crer é importante. Olha só a palavra de Mateus 14:30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou, socorro, Senhor. E o que foi que Jesus fez? Pegou ele pela mão. Pedro já estava andando sobre as águas aqui. O que é que eu quero falar para você hoje? Quantas vezes nós estamos em desafios de situações e aí nós começamos a experimentar os milagres e começamos agora a andar e de repente, diante dos milagres, diante das situações,
vem problemas. Aí a gente começa a ficar, meu Deus do céu, como Pedro, perdido. Mas Pedro lembrou, aquele que me mandou é suficiente para também me levantar. E então ele pede socorro. Deixa eu falar uma coisa para você. Diante dos problemas que você possa estar enfrentando, peça socorro. Eu muitas e muitas vezes já fiz como experiência, diante de uma situação difícil. Irmãos, eu não vou nem contar, porque é tanta coisa de experiência, e eu fui lá, me ajoelhei e falei com Deus: Senhor, eu preciso de um milagre nessa área. Deus respondeu. Sabe por quê? Porque Deus ama um coração sincero. Não é eis que te digo, não é vento de avivamento, não é gritaria, não é nada. É um momento diante de Deus, onde você reconhece que você depende dEle, que Ele é o Senhor sobre as situações e que Ele pode mudar. Sabe o que pode acontecer? Um milagre na sua vida, uma transformação. Deus é dono de fazer milagres. Quantas vezes nós começamos a viver milagres e no meio do caminho as lutas vêm e o medo nos faz afundar. Eu já vi muita gente viver isso. E a gente às vezes até quer dar, a ideia, sai daí, busca socorro em Deus. A boa notícia que eu quero te dar é que, como Pedro, você pode gritar e dizer para o Senhor socorro. E com certeza, imediatamente, Ele vai segurar na sua mão e vai te ajudar. Isso significa que, se você clamar, Ele vai te socorrer. Ele vai vir com socorro para a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Tem alguém que precisa de um milagre? Amém. Isso é coragem. Amém. Ou é só? Tem mais alguém que precisa de um milagre? Amém, 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 amém. Você que precisa do milagre, Deus está aqui hoje para gerar um milagre na sua vida. Seja sincero com Deus.